Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês aí sobre descentralização de rede do seu provedor de internet, né? Então eu vou falar aí sobre o que é essa descentralização da sua rede, né? Vou dar aí um exemplo prático de uma rede centralizada e uma rede descentralizada, né? E por que eu recomendo trabalhar dessa forma? Bom, o que é a descentralização, né? Bom, basicamente a centralização é quando você concentra, né? Centraliza tudo em um único lugar. E a descentralização é justamente o oposto disso, né? Então você vai distribuir os serviços aí e as funções em várias caixas, né? Por exemplo, uma rede centralizada, a pessoa pega lá por exemplo, um microtik aí, né? Um roteador microtik, por exemplo, esse modelo aqui 3011, e aí o que a pessoa faz? Ela põe tudo dentro dessa caixa aqui. Parte de roteamento, de nateamento, DHCP, por exemplo, PPoE, faz balanceamento, controla a banda, enfim, joga todos os serviços do provedor em cima de uma caixa só. Então isso seria uma rede centralizada, né? E já uma rede descentralizada, cada um desses serviços aqui, né, ou algum desses serviços ficariam em determinadas caixas distribuídas na sua rede. Isso evita vários problemas que eu vou falar a seguir. Bom, vou mostrar para vocês um exemplo prático aí de uma rede centralizada. Inclusive, essa daqui é a forma como estava uma rede de um cliente aí e ainda está meio dessa forma. Bom, como nesse exemplo aqui, né? Temos aqui, por exemplo, dois modems aqui da operadora, né? De duas operadoras diferentes. Aí temos lá uma 3011, né? Aqui está até marcado errado, não. É a 3011 aqui. E aí, essa 3011, o que ela está fazendo? Fazendo roteamento do link, está servindo de concentrador PPO de toda a rede, balanceamento, enfim, todo o serviço está sobre ela. E no restante da rede, vamos supor aqui nesse exemplo, o link chega num lugar, depois ele é levado para outro lugar, por exemplo, uma torre. Aí nessa torre tem um switchzinho lá, né, sem nenhuma gerência, e é distribuído o sinal, né, então a autenticação dos clientes que se conectam aqui, por exemplo, aqui está a anteninha do cliente conectado nessa torre. Então esse cliente aqui, ele se autentica passando por esse switch e chegando até aqui. E aqui temos também, por exemplo, uma interligação a partir desse ponto até um condomínio, né? Porque vamos dizer, tem um ou vários switches lá distribuindo o sinal lá. Então o cliente aqui do apartamento, ele vai passar por esse switch, por esse e por esse, né? Então tudo está concentrado nessa caixa aqui, né? O que ocorre? O consumo do processamento, né? A CPU e a memória, mas principalmente a CPU, vai ficar sobrecarregada, né, pessoal? É aí onde o pessoal fala, pô, tem um RB, não está aguentando, porque você coloca muita coisa, né? E o ideal é você distribuir, que uma das vantagens vai ser essa. Já numa rede descentralizada, usando esse mesmo exemplo, ela ficaria dessa forma. Então, continua tendo aqui os dois modems da operadora, né? Porém, lá onde ele recebe esse link, colocaria, por exemplo, aí uma 750 GR3, né? Onde ele iria fazer basicamente aí o roteamento, né, desses links e o balanceamento desses links, certo? Então aqui você já está reduzindo o consumo de CPU, né? Aí no meio lá no lugar daquele switch, na torre, vamos dizer onde é a torre principal que está interligando tudo, colocaria aí a 3011, né? Faltou um aqui. E ela vai ser aí o concentrador principal da rede, né? Ou seja, aquele mesmo cliente que está aqui, ele vai se conectar e ele já vai chegar aqui. Chegando aqui, ele já vai se autenticar, né? E aqui só vai passar os dados para ele da própria internet. Não vai ter autenticação e outras coisas passando por aqui. E aqui é a mesma forma no condomínio. Então, lá no condomínio, por exemplo, eu colocaria outra RB, poderia ser esse modelo aqui, para fazer autenticação no condomínio. Claro que a partir dessa RB você poderia ter switch, né? Então um switch aqui no apartamento, ou switch em cascata, que seja, né? Enfim, mas você já evitaria muitos problemas, porque, por exemplo, aqui está um apartamento de um cliente, está lá o roteadorzinho dele, ele está conectado nesse switch. Então ele vai passar para cá, para cá, para cá, até chegar nesse RB. Chegar nesse RB, ele vai fazer a autenticação aqui, né? Diferente que da outra forma, ele iria percorrer a rede toda até chegar lá. Então isso daqui já evita muitos problemas, pessoal, né? E aí eu vou falar desses problemas e por que que eu recomendo trabalhar dessa forma para evitá-los, né? Então por que que eu recomendo? Primeiro, porque as grandes operadoras utilizam redes descentralizadas, pessoal. Na verdade, a própria internet já é uma grande rede descentralizada, né? Porque ela é a união de várias redes independentes e mesmo se uma dessas redes parar, a internet continua funcionando normalmente. Então as operadoras utilizam dessa forma, né? Eles não concentram tudo em um lugar só, né? Eles têm aí rede de anel e outras coisas, mas não fica concentrado, né? Então se, por exemplo, eles não colocam, principalmente no poste, né? Eles colocam lá uma caixa lá, você já deve ter visto, uma caixa, e nessa caixa eles têm lá vários equipamentos que fazem ali a concentração daquele bairro, né? Então aquele determinado bairro, ele sai a partir dessa caixa aqui e vai para os postes aí, né?
para as caixas de distribuição, enfim. Mas está concentrado nesse bairro. Se tiver algum problema aqui, nessa caixa, vai parar esse bairro. Não vai parar a rede toda da operadora. Então é assim que eles trabalham. Então, como eu falei, né, são mais confiáveis e evitam de parar a rede toda, né? Então, se você tem tudo em um lugar só, se ocorrer algum problema naquele lugar, você vai parar a rede como um todo, né? Também as redes são mais fáceis de trabalhar quando você tem o gerenciamento dela, né? Quando ela está descentralizada, fica mais fácil, né? E como eu falei, você vai desafogar os equipamentos, né? Porque cada um vai fazer uma determinada função na sua rede. Você vai ter aí toda a gerência do tráfego, né? Por quê? Ou como você vai ter microtik em cada uma das redes, né? Então vamos supor que você tem uma torre, né? Uma torre aqui, e você tem uma torre aqui, certo? E vamos supor que você tem mais uma torre aqui. E aí em cada torre dessa você põe um microtik para fazer a autenticação daqueles clientes lá, certo? Então você tem um microtik aqui, outro aqui. Então, com os microtiks você vai conseguir acompanhar a gerência, por exemplo, de cada antena, né? Então cada porta vai estar numa antena, você vai conseguir acompanhar a gerência do ponto a ponto, por exemplo, né? Se for uma rede em anel também vai facilitar, né? E aí fica mais fácil identificar o problema. Se você precisar fazer algum teste desse microtik para saber como está o ponto a ponto, pode fazer desse microtik para esse, enfim. Você consegue identificar e fazer mais testes. Claro que você também poderia usar a suíte gerenciável também para fazer essa parte. Porém, o suíte gerenciável normalmente não vai ser o concentrador PPOI. Ele vai ajudar na gerência, né, na parte do tráfego para você ver e outras gerências mais, mas ele não é o concentrador, né? Também, como eu falei, você vai evitar que o tráfego do cliente, né, seja levado até a ponta, né? Então você vai segmentar ele aí, ou taguear ele ao longo do caminho. Então se um cliente está conectado aqui, a anteninha está conectado nessa torre. Então a autenticação dele fica nesse microtik, fica local. E aí aqui você pode ter regras aí, né, de tagueamento, sei lá, de segmentação, onde ele vai sair por determinado link, por exemplo, né? Então aqui já vai estar saindo por uma regra específica, por exemplo, e não toda a utilização dele, né, toda a requisição dele não vai estar sendo encaminhada por toda a rede diretamente, né? Isso daí também evita problemas, né? Como eu falei, a autenticação fica próxima do cliente, ela se torna mais rápida, né? Enfim. E é mais fácil aí de implementar tanto uma rede de backup como uma rede de anel, né? Então se você tiver, por exemplo, aqui uma torre aqui, uma torre aqui. Essa torre minha tá meio... Mas enfim, aí você tem um ponto a ponto aqui. Uma anteninha mandando para cá. Aí se você... o ideal é você ter backup, né? Principalmente se for uma ponto a ponto principal. Então se você tem um microtik aqui, você consegue, por exemplo, colocar outra antena e fazer mais um ponto a ponto de backup, né? E aí pelo microtik você configura isso para funcionar de backup ou para funcionar em tempo real, enfim. Para unir os links, são várias formas de atuação, né? Quando você tem equipamento aí gerenciável do outro lado, né? Você consegue fazer várias coisas e isso desafoga o equipamento, enfim, são várias vantagens que eu vejo de trabalhar dessa forma. Sempre trabalhei dessa forma, pessoal, muitos anos. Recomendo meus clientes trabalhar dessa forma. Isso evita muitos problemas mesmo, né? Tem gente que às vezes trabalha com a rede toda em bridge, né? Toda aberta, que sai de um lugar, sai daqui, passa para cá e vai para lá, tudo aberto, né? Então dessa forma aqui você vai roteando a rede, enfim. São várias formas de trabalhar aí, mas trabalhando sempre descentralizado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!